Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui iniciando a unidade 1 da disciplina de Metodologia Científica, com isso que vos fala o professor Antônio Lima. O objetivo dessa unidade é conhecer o conceito de ciências, entender a relação da ciência com a tecnologia e implicações na sociedade. Também diferenciar métodos usados na ciência, ou seja, na pesquisa científica. Nós temos os tipos de conhecimento para nosso início de reflexão. Nós sabemos que o conhecimento foi sempre uma demanda do homem, né? E a evolução que o homem vai fazendo ao longo da história e as melhorias nas condições de vida estão relacionadas à apropriação do conhecimento que foi acontecendo na medida que o homem foi explorando o mundo. Nós temos como um tipo de conhecimento o conhecimento religioso, que é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Então, no conhecimento religioso, ali tem sempre a imagem de uma divindade, tem a questão de justificar todos os elementos da vida cotidiana à vontade de um ser divino, e assim as pessoas vão crescendo e entendendo o mundo por meio desse conhecimento. É um dos nossos primeiros tipos de conhecimento. Nós temos também o conhecimento filosófico, né? Baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Esse conhecimento vocês vão ver muito ali estudando as sociedades que mais se destacaram, como a própria Grécia, né? Onde nós vamos ter uma influência muito grande ali da filosofia para entender o mundo. Então, aqui também é uma forma de conhecer e de entender e de interpretar os fenômenos, né, que cercam a humanidade por meio da filosofia. Nós temos também o conhecimento empírico. Surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente que ele vive, com o ambiente ao seu redor. É o conhecimento do dia a dia, aquele que você tem, é seu ponto de vista, e aquele conhecimento do cotidiano que você vai utilizar e que você vai saber mensurar algumas coisas fundamentado na sua empiria, no seu dia a dia, na sua vivência. E por fim, nós temos também o conhecimento científico. Esse usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. E é exatamente aqui, nesse ponto, no conhecimento científico, que nós vamos iniciar essa discussão e vamos aprofundar. Porque para a ciência, todos esses conhecimentos, religioso, filosófico, empírico, são importantes. Mas o conhecimento científico é o que é utilizado, porque ele tem uma comprovação que vai além da empiria, que vai além da religião. Então, nós vamos caminhar com esse olhar da ciência, com o conhecimento científico. Científico ou a ciência, esse tipo de conhecimento, é o conhecimento real e sistemático, próximo ao exato, procurando conhecer, além do fenômeno em si, também as causas, as leis, os motivos. Por meio da classificação, da comparação, da aplicação dos métodos, das análises, das sínteses, o pesquisador extrai do contexto social ou do universo princípios e leis que estruturam um conhecimento rigorosamente válido e universal. O conhecimento científico vai ter essa característica da validade, de onde ele for testado, ele vai apresentar o mesmo resultado ou o mais próximo possível. Por isso a importância do método, né, desse caminho, desse percurso. Neste são feitos questionamentos e procuradas as devidas explicações sobre os fatos, através de procedimentos que possam levar ao resultado com comprovação. Não é considerado algo pronto, acabado, definitivo. Ele busca constantemente explicações, soluções, revisões e reavaliações de seus resultados. Pois, segundo Servo e Bervian, 2002, a ciência é um processo em construção. Então, uma das qualidades ou até uma das características do conhecimento científico é esse ponto, da questão da continuidade, de não ser algo acabado, é algo em construção, é um processo. Então vamos guardar essa informação, né,
que o conhecimento científico tem essa característica de não ser considerado algo pronto, acabado e inalterável. Ele está em constante movimento. O conhecimento científico pode ser contingente, são as hipóteses, traduz o resultado através da experimentação. Pode ser sistemático, que é o procedimento ordenando formando um sistema encadeado de ideias. É também verificável, né? São afirmações que podem ser comprovadas. É também falível, pois novas proposições podem mudar as teorias existentes. E, por fim, é um conhecimento real, que lida com o real, conforme a ocorrência dos fatos. Então, essas três características do conhecimento científico, contingente, sistemático, verificável, falível e real, são características que são muito importantes que nós nos apropriarmos delas, né, para levar para o nosso dia a dia e saber que elas estão ali relacionadas à ciência, tá bem? Os tipos de conhecimento e as características deles, né? Como nós falamos dos tipos de conhecimentos, nós vamos aqui agora apontar algumas características. O conhecimento popular, né, ou o conhecimento empírico, que nós chamamos lá mais cedo, ele tem como característica ser valorativo, né, dar um valor, reflexível, assistemático, verificável, falível e inexato. Já o conhecimento científico ele é real, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato. Lembre, ele não é aquela coisa fechada. Pode mudar de acordo com a realidade, de acordo com a cultura. O conhecimento filosófico é valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. E já o conhecimento religioso é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Então aqui também nós temos essas distinções, tanto do conhecimento popular, filosófico e religioso, com relação ao conhecimento científico. Ciência. O conceito de ciência, nós estamos colocando aqui pelo menos em dois momentos, e o primeiro vai falar que a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Já o segundo conceito, entende-se que ciência é uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de preposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é um todo, um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, como vocês observam, a questão da ciência, do conhecimento científico, vai sempre ficar voltando a essa questão da limitação, da validação e desse aceitação temporal. Hoje, o que é tido como verdade pode ser mutável, pode que amanhã já tenha uma crítica e posteriormente uma reformulação. Então, a ciência, por isso que ela é feita com muitas mãos, com muitos olhares, e ela vai sempre evoluindo. Característica das ciências e do conhecimento científico. Aqui nós vamos enumerar várias características, mas não é um rol taxativo, é só exemplificativo. Tem muitos outros, mas vamos colocar alguns. A questão da racionalidade, pois utiliza a razão, o raciocínio, os conceitos. A objetividade, né, que concorda com o objeto, ela é reproduzível, ela é factual, que ela parte dos fatos e sempre volta-se para eles. Ela é transcendente aos fatos, leva o conhecimento além dos fatos estudados. Tem também uma outra característica, a analiticidade. O todo é composto nas partes. Clareza e precisão. O fato científico ele é claro e preciso. A comunicabilidade é transmitida a toda a comunidade. Ele é verificável, é aceito e válido. E se passar pela prova da experiência para ter essa aceitação. Então, essa característica aqui de ser verificável é o que também nós já falamos da questão de estar ali para ser testado, provado, validado para ter ali
adesão como ciência daquilo que foi descoberto, daquilo que se estuda. Temos também outra característica, que é a sistematizável. Ele pode ser logicamente organizado, diferente do, por exemplo, do conhecimento empírico, né, que ele é assistemático. Aqui o conhecimento científico ele é sistematizável, sistematizado. Ele é também acumulativo, é consequência da seleção de conhecimentos anteriores. Nós sabemos, e eu já falei aqui, né, que a ciência é feita com muitas mãos, com muita gente se debruçando sobre os objetos. Então, tudo que nós temos aqui é produção de muitos estudiosos. Para chegar até a nossa realidade, muitas pessoas se debruçaram sobre esses objetos de pesquisas e a ciência vai acumulando e vai cada vez mais evoluindo e facilitando a vida das gerações vindouras. Uma outra característica que é muito importante ser citada é a questão da falibilidade, pois o conhecimento científico não é definitivo, ele não é absoluto final. É a questão também da generabilidade, parte do específico para o geral e procura a uniformidade. A explicabilidade, sua finalidade é explicar os fatos em termos de leis. O preditivo, né, ele é previsível, é aberto, não tem barreiras, limites, dogmas ou imposições. Também a questão da utilidade, né, que é muito importante. A experimentação ela confere conhecimento adequado das coisas. E esse princípio da utilidade ele é muito importante porque a ciência tem que ter a utilidade, tem que ter um motivo para que aquela pesquisa seja motivada, para que ela seja aplicada. Voltando também para a questão da tecnologia, né, que nós vamos perceber que a ciência e a tecnologia, principalmente na modernidade, né, nos dias em que nós vivemos, nesse momento mais contemporâneo, nós temos aqui um uso maciço das tecnologias, né? Inclusive a discussão atual é sobre a própria inteligência artificial. Nós vemos aí o quanto a sociedade tem discutido, tem se debruçado sobre essas questões e às vezes até o receio do novo, né, da questão da homem-máquina, tecnologia humano, e nós estamos aí exatamente nesse ponto. Mas nós temos que ver que a tecnologia pode ser uma grande aliada da ciência e principalmente dentro da pesquisa científica, onde você pode utilizar de vários mecanismos para ter até a sua vida aí mais facilitada como pesquisador, como pesquisadora. O termo tecnologia ele é de origem grega e é formado por técnicas, arte, técnico, ofício, e por logos, conjunto de saberes. Define os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as necessidades humanas. É interessante a gente pensar em tecnologia, turma, mas não pensar só nessa tecnologia de ponta, né, que nós estamos acostumados a vivenciar hoje. Mas entender tecnologia como técnica, né, como tudo que o homem produz. E nós temos inclusive as tecnologias eletrônicas e não eletrônicas. Por exemplo, se eu pedir aqui, faça um mapa mental sobre ciência e tecnologia, você pode escolher um aplicativo que faz mapa mental e fazer seu mapa ali muito bom, né, no aplicativo e me enviar. Mas se for um aluno também que pensar, professor, eu quero fazer manual, quero escrever e mandar uma foto, digamos, um PDF, é um outro tipo de tecnologia. E não quer dizer que um substitui o outro, não. Ambos têm sua devida importância e nós precisamos entender isso. Porque hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente já pensa logo na inteligência artificial, num robô, mas nós precisamos entender lá na origem e fazer essas distinções entre as eletrônicas e as não eletrônicas. Exemplos de tecnologias atuais, né? Isso aqui é a vida aí de muita gente, então vocês vão aí com muita facilidade lembrar dessas tecnologias que aparecem no cotidiano no nosso cotidiano da nossa sociedade. Nós temos a realidade virtual, robótica, realidade aumentada, internet das coisas, inteligência artificial, softwares, drones, impressão 3D, entre outras. E nos estudos federais nós temos as fábricas de inovação, né? Essas fábricas de inovação elas estão trazendo para as instituições federais, principalmente os institutos, essa aproximação com todas essas tecnologias
você consegue trabalhar dentro dessas fábricas. Inclusive, aqui no IFMA Campus Pedreiras, nós temos uma fábrica de inovação e que tem cada vez mais se apropriado das tecnologias para desenvolver condições de facilitar a vida da sociedade, da comunidade e dos próprios alunos. E, inclusive, eu recomendo aqui, quem tem interesse, pode dar uma olhada na página do Campus Pedreiras e ver as ações da fábrica de inovação, tá bem? Mas aqui é exemplificativo para vocês entenderem que a questão das tecnologias está imbricada também dentro da metodologia científica. No decorrer desse curso, a partir do próximo módulo, vocês terão também disciplinas e vão tratar desses objetos tecnológicos, né? De alguns objetos de aprendizagem e outros. Então, ainda vão aparecer muitas possibilidades do uso das tecnologias dentro desse curso de especialização em informática na educação. Aqui nós temos, gente, já as principais referências utilizadas nessa disciplina. E leia o fascículo, se apropiem, vejam o material extra, que na internet tem muita coisa, e façam dessa unidade de muito proveito para a vida de vocês, porque certamente tem muita coisa interessante que vocês devem ir se apropriando aqui nessa disciplina. Muito obrigado por estar conosco até aqui, um grande abraço e nos veremos na unidade 2.